Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Senhor, obrigado, porque estamos aqui na Tua casa, reunidos para Te adorar. Pedimos que, assim como já tens falado conosco nesta liturgia, Tu continues a ser misericordioso, falando agora através da mensagem da Tua palavra. Que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração e aplique as verdades da Tua palavra em nós, para que saiamos daqui desejosos de viver para a Tua glória. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Este salmo, como temos meditado em outros salmos, ele faz parte daquele grupo denominado Salmos de Romagem. O título do salmo, se você verificar aí na sua Bíblia, o título que está em itálico, não o que está em negrito. O que está em negrito é o título incluído pela editora, que é Consolo para os que Choram. Mas o título original deste salmo está em itálico e é dito Cântico de Romagem. Porque, como já falamos em outras oportunidades, esse salmo faz parte de um grupo de 15 salmos, Salmos 120 a 134, que eram cantados pelos romeiros, os judeus de todas as tribos de Israel, que iam pelo menos uma vez por ano a Jerusalém para adorarem o Senhor no templo. Então eles cantavam, entoavam estes salmos de romagem. Entre eles está o Salmo 126. E o que importa para nós nesta manhã é a mensagem deste salmo. E eu entendo que a mensagem do salmo está especialmente nos versículos 5 e 6. A proposta do salmo para nós é o que está ali. E qual é a proposta do salmo? É que nós não podemos desistir. É não recuar, ser resiliente, persistir, seguir em frente, confiando em Deus, mesmo chorando. Mesmo triste, mesmo angustiado, mesmo sofrendo, seguir em frente confiando em Deus, porque você colherá os frutos desta persistência. Veja aí o que diz os versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, a sua porção, daquilo que foi semeado, os molhos você trará. Este salmo, como nós sabemos, ele faz parte da poesia hebraica. A poesia hebraica é diferente da nossa poesia. A nossa poesia, ela possui rimas, né? Quando a gente encontra um poema em português, a gente vai logo tentar observar as rimas, não é? Então, por exemplo, fulano, ele permanece com ardor, seguindo a sua jornada, apesar de sofrendo e com dor, rumo aos braços do seu amor. Inventei qualquer coisa aqui agora.
Então, é a poesia em português. É ardor que rima com dor, que rima com amor. Mas a característica da poesia hebraica é diferente. A característica dela é de paralelismo de ideias, ideias que são paralelas. Os principais paralelismos da poesia hebraica são o paralelismo de ideias semelhantes de mesmo significado, é um paralelismo denominado sinonímico, vem de sinônimo, palavras com o mesmo significado. E outro paralelismo bastante importante da poesia hebraica, que a gente encontra muito no Salmo, são os contrastes, é um verso que contrasta o outro. Esse paralelismo de ideias é chamado antitético, são ideias que se contrastam. Mas aqui neste Salmo, nós encontramos exatamente esse paralelismo de ideias semelhantes, é um paralelismo sinonímico. Olha o versículo 5, os que com lágrimas semeiam, olha, você precisa semear. Você vai semear mesmo chorando, mesmo derramando lágrimas, mas semeia, vai em frente, faz o que você tem que fazer, e no final, você vai ceifar a colheita, você vai colher, você vai com júbilo, com alegria, ceifar. E o verso seguinte, o 6, diz a mesma coisa, com outras palavras, acrescentando alguns detalhes a mais, mas é a mesma coisa. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, percebem esse paralelismo, ideias paralelas e semelhantes, versos 5 e verso 6. E esta é a proposta do Salmo, para nós continuarmos semeando, não pararmos, ainda que chorando, porque vamos colher os frutos. E a Bíblia nos ensina exatamente isso. No texto que o pastor comentou da nossa liturgia, lá em Abacuque, nós encontramos também essa realidade. Abacuque, ele foi testemunha ocular de um momento em Judá de muita corrupção e violência. E Abacuque, o profeta do Senhor, ele clamou a Deus e pediu: Senhor, restaura essa situação. E Deus respondeu para ele: fica tranquilo, Abacuque, eu vou mandar os caldeus, os babilônios, para subjugarem os de Judá, porque os pecados deles atingiram o clímax, o máximo. Então agora o meu tratamento com eles vai ser assim: eu vou mandar os caldeus para ajustar as contas em meu nome. E Abacuque entrou em parafuso, ficou perplexo, falou: Senhor, tu és justo, tu enviarás um povo mais perverso para corrigir a perversidade, para corrigir a violência, um povo mais perverso para corrigir o que está andando em perversidade. E qual foi a resposta de Deus para Abacuque? É um versículo muito importante nas Escrituras, que foi usado pelos reformadores no século XVI. Deus disse para Abacuque: a minha fé te basta. O justo viverá por sua fé. O justo viverá por sua fé. E Abacuque, ele, diante dessa situação, ok, confiava, vou seguir em frente. Aí ele escreve, não é? Essa passagem que nós lemos na liturgia: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia, ainda assim, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza. A Bíblia ensina essa realidade. Encontramos também o exemplo de Neemias. A Neemias foi dado um grande desafio. Neemias aceitou enfrentar este grande desafio. Qual era? Reconstruir os muros de Jerusalém. A cidade de Jerusalém tinha sido destruída
por Nabucodonosor. Os muros tinham sido destruídos por Nabucodonosor. E agora a cidade, na época de Neemias, estava subjugada, estava sendo dominada pelo Império Persa. O povo estava desanimado e sem dinheiro. Os inimigos de Neemias não queriam a reconstrução dos muros. Ameaçavam Neemias de morte. Ele teve que lidar também com conflitos entre os seus patrícios. Havia uma elite lá em Jerusalém que se dava bem com a situação, como a cidade estava, enquanto a maioria do povo estava em situação deplorável. E Neemias, lidando com tudo isso, foi aconselhado inclusive a fugir para se salvar, mas ele não desistiu, perseverou, semeou, chorando. E os muros e as muralhas de Jerusalém foram reconstruídas. Repita comigo aqui, vamos lá. Abra aí na sua Bíblia. Vamos lá? Versículo 5. A mensagem deste salmo. Repita aí, vamos juntos. Os que com lágrimas... Vou esperar vocês abrirem. Vamos lá. Vamos lá, juntos. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essa é a proposta desse salmo. Vamos seguir em frente, confiando em Deus, mesmo chorando. E o salmo apresenta os motivos para nós continuarmos semeando, mesmo em tristeza muitas vezes, para colhermos os frutos. O primeiro motivo que ele apresenta aqui é que nós precisamos olhar para os feitos de Deus. Veja o verso 1. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Precisamos olhar para os feitos de Deus. É importante fazer uma observação aí, que na sua Bíblia, se você está acompanhando o texto, Senhor aparece com letra maiúscula. Confere aí, o Senhor aparece em caixa alta, letra maiúscula. Sempre que aparecer na sua Bíblia Senhor em caixa alta, letra maiúscula, no Antigo Testamento, é uma referência a um nome de Deus, que é o principal dos nomes de Deus, é o nome Iavé. Este nome, quando o judeu ouvia Iavé, ele logo trazia à memória que estava se falando do Deus que é o Deus da aliança. Deus fez uma aliança com o seu povo, para abençoar o seu povo. E é interessante que Deus, Ele não escolheu um povo especial. Ele fez esta aliança amando este povo, mas este povo não era um povo especial. A Bíblia diz que Deus não teve afeição por este povo porque eles eram mais numerosos do que as outras nações. Ao contrário, era um povo menor do que todas as outras nações. Falando através de Isaías, Deus disse assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o dono da manjedoura, mas o meu povo não tem entendimento, o meu povo não me reconhece. Deus está falando, esse povo, ele é pior que o boi e que o jumento. Mas eu amei esse povo. Assim somos nós não somos nada especiais, viu, meus irmãos? Nós somos pecadores, mas Deus nos amou, Deus nos ama, e Ele quer nos abençoar. E essa palavra diz tudo isso, né? A palavra Iavé, Deus da aliança, Deus que amou um povo, tomou para si soberanamente, Ele nos amou e decidiu se dar a conhecer a nós através dos seus feitos na nossa vida. E o salmista aqui está recordando um grande feito de Iavé na história de Israel, porque quando ele diz aqui, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Essa é a tradução da nossa Bíblia, a versão revista e atualizada. Mas tem uma versão da Bíblia que eu gosto mais no Antigo Testamento, é a versão revista e corrigida.
Lá é dito assim, na versão revista e corrigida: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Então, toda essa parte aqui, né, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Sião é Jerusalém, lá na revista e corrigida, está dizendo isso: trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Então, essa versão ela é interessante, a revista e corrigida, não é a nossa, é uma outra versão do Antigo Testamento, porque ela mostra o contexto que o Salmo foi escrito. O Salmo ele foi escrito depois do Senhor ter feito retornar o povo de Israel do cativeiro da Babilônia. Só para a gente recordar, no ano 605 a.C., Nabucodonosor e o exército da Babilônia cercaram Jerusalém. Os comentaristas dizem, inclusive, que nesse período Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. 605 anos antes de Cristo. Você sabe que a data ela vai caindo até o nascimento de Cristo. Então, 605, Jerusalém é cercada. Nabucodonosor leva alguns jovens para a Babilônia. O cerco não permaneceu. Em 597, há um novo cerco. Aí esse cerco permaneceu. E em 586 a.C., tudo antes de Cristo, 597 a.C., 586 a.C., está caindo, né, a data até o nascimento de Jesus, né? Em 586, os muros da cidade são destruídos. O exército babilônico avança sobre a cidade, queima a cidade, queima o palácio do rei, queima o templo. Jeremias profetizou que 70 anos depois, Deus faria o povo que foi levado para o exílio após a invasão de Jerusalém, o povo que foi levado para o cativeiro da Babilônia, Jeremias profetizou que esse povo voltaria 70 anos depois. E para que a promessa fosse cumprida, Deus levantou Ciro, rei da Pérsia. E Ciro determinou que os povos voltassem à sua terra natal. Era uma estratégia dele para evitar revoltas, que os povos ficassem na sua terra natal. E ele ordenou, decretou que os judeus voltassem para Jerusalém. Então, o salmista está falando dessa experiência, olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando Ele nos fez retornar do cativeiro. Ele diz aqui, ficamos como quem sonha. Será que eu estou acordado mesmo? A geração que estava vivendo esse momento, mas será que eu estou acordado? Nós estávamos aqui, na Babilônia, e agora o rei decide que a gente pode voltar para a nossa terra. Ficamos como quem sonha, me belisca aí para ver se eu estou acordado. Eles entraram num deslumbramento, num encantamento, num entusiasmo. Diz aqui o texto, verso 2, a nossa boca se encheu de riso. É interessante porque lá no hebraico está na voz passiva, aqui está a voz ativa. A boca encheu de riso. Lá no hebraico é voz passiva, pastor. A ideia é a seguinte: a nossa boca foi enchida de riso. Uma clara alusão de que Deus encheu os lábios daquele povo de alegria, de riso. Foi Deus quem fez isso. A nossa boca encheu de riso. Até as nações reconheceram o feito de Deus. Diz aqui o final do versículo 2, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E o povo reconhecia, olha, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós vamos seguir em frente, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós reconhecermos na nossa vida os feitos de Deus. E atualmente, nós podemos olhar para trás e reconhecer a salvação em Jesus Cristo, as bênçãos da salvação em Jesus Cristo, a graça
maravilhosa de Deus, revelada em Jesus Cristo, em nosso favor. Deus nos amou, a ponto de enviar o seu Filho para morrer por nós. Olhando para aquilo que Deus fez para nós, nós encontramos motivação para seguir em frente. Não estamos sozinhos. Uma outra motivação que o salmista apresenta para seguirmos em frente, mesmo chorando, confiando em Deus, porque vamos colher os frutos dessa decisão, é o que ele fala no versículo 4. A ideia é: o que Deus fez, Ele continuará fazendo. Aquilo que Ele fez, Ele fará novamente. Aquilo que Ele fez é o que Ele faz. Olha o que diz o verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Restaura a nossa sorte. Novamente aqui aparece o Senhor, né, em caixa alta, em letra maiúscula, mostrando que é o Deus da aliança, que abençoa o seu povo, que amou o seu povo soberanamente, apesar desse povo não ser nada especial. Mas Deus amou esse povo. Parece estranho, né? Porque no verso 1 ele diz que ele ficou alegre porque Deus restaurou. Agora no verso 4 ele fala: restaura. Mas é que quando os judeus chegaram em Jerusalém, quando eles voltaram do cativeiro, como que eles encontraram a cidade? Como que eles encontraram a cidade? Foram 70 anos longe, distantes, ausentes. Como que eles encontraram a cidade? Totalmente destruída. Nós sabemos, quando nós nos ausentamos de algum lugar, ou quando, às vezes a gente vê na rua, né, a gente passa na rua e vê prédios em ruínas. E as estruturas estão lá, né? Mas você vê que as estruturas, em função da falta de manutenção, já vão fragilizando. Às vezes a autoridade pública manda até destruir aquilo lá. Porque pode cair a qualquer momento. A gente vê as paredes descascadas em ruínas, os móveis estragados. Foi isso que eles encontraram lá em Jerusalém. Havia necessidade de restauração. Por isso o salmista fala: restaura, Senhor, a nossa sorte. A cidade estava sem muros, desprotegida, vulnerável, sem condições de se defender. Quem moraria naquela cidade, negociaria e buscaria a prosperidade e a sustentabilidade da cidade, naquelas condições? O Senhor já havia restaurado, eles saíram do cativeiro, mas quando eles chegaram em Jerusalém, eles encontraram condições que parecia que eles estavam no cativeiro de novo. Está tudo destruído. Senhor, restaura a nossa sorte. Percebem? Deus restaurou, mas há necessidade de uma restauração ainda, né? E ele usa uma ilustração muito interessante para solicitar essa restauração, né? Senhor, restaura a nossa sorte, verso 4, né? Como as torrentes do Negueb. Ou Negev. Negueb ou Negev é um deserto de Israel. Um deserto montanhoso. Muitas pedras, mas tudo seco. Agora, em alguns anos, em determinados anos, né, não são todos os anos, no mês de outubro, chove bastante lá nas montanhas. E no mês de março, abril, também chove. E quando as chuvas são muito volumosas, aquelas águas que são acumuladas no alto da montanha, ou das montanhas, em virtude da intensidade do volume das chuvas, da chuva, aquelas águas transbordam. Elas transbordam e descem a montanha.
e inundam o Negueb. Se você passar no Negueb antes desse transbordamento, seca, tudo seco, vida nenhuma. Se você passa 6 meses no Negueb depois desse transbordamento, jardim, árvores frutíferas, verde, tudo lindo. É só você pegar na internet essa situação. Eu fui lá na internet e apareceu exatamente as torrentes caindo, inundando o Negueb, e a população até, as pessoas que acompanhavam essas torrentes, né, elas fugiam porque eram torrentes de água mesmo, né, como se fosse um rio que inundava toda a região, e depois de 6 meses você vê aquela região antes seca, totalmente verde, fértil, linda, gostosa, bonita de se ver. Então você restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Senhor, assim como o Senhor fez no passado, o Senhor encheu a nossa boca de alegria. Faz isso novamente. Então eu quero insistir nesse aspecto. Quando a gente olha no primeiro versículo, o Senhor restaurou passado. Quando a gente olha no 4º versículo, o Senhor restaura presente e futuro, né? Olhando para o futuro, né? Existe aqui uma aparente contradição, mas não há contradição. E isso serve para mostrar como é a nossa vida com Deus. Porque nós já fomos salvos por Deus em Jesus Cristo. Porém, a nossa salvação não se completou. Nós não somos o que um dia nós seremos, pessoas sem pecado. Deus já nos restaurou, mas essa restauração não se completou. Então nós precisamos continuar clamando a Deus: Senhor, continua agindo na minha vida, continua me dando forças, continua restaurando a alegria no meu coração, assim como o Senhor fez no passado, porque eu preciso continuar semeando. E eu estou triste, e eu estou chorando, mas eu preciso continuar semeando. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O Senhor fez grandes coisas por nós. A Bíblia diz que a salvação de Jesus Cristo é grande salvação. Só que ela não se completou. Até o final da nossa vida, nós precisamos continuar andando na presença do Senhor. Senhor, continua dando a alegria da salvação no nosso coração. Não permita que o cotidiano, que as mazelas do dia a dia roubem esta alegria. Porque tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer na minha vida, tem muita coisa para fazer na vida da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido. Onde eu trabalho, eu tenho muita coisa para fazer lá. Mesmo chorando, Senhor, muitas vezes, me ajuda a continuar confiando em Ti. E me dá sempre esta alegria que o Senhor deu no momento que me salvou. Continua me concedendo esta alegria, para que esta semeadura não seja tão dura assim, né? Não seja tão difícil assim, né? Mas que eu continue confiando em Ti, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que eu continue firmado na fé que o Senhor me deu em Cristo Jesus. Que seja assim na nossa vida. Em nome de Cristo. Amém.